Pessoal, agora a gente vai então para a resolução de questões a respeito da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 50 questões aí para vocês, recentes, que acabaram de cair em provas de concurso público e que abrangem aí praticamente toda a LGPD. Então, vamos lá. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e princípios como o da adequação. Então aqui, já de começo, ele está pedindo o princípio da adequação. Havendo compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto de tratamento, isso daqui está certo, tá? Lembrem que eu falei lá para vocês associarem a adequação com a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, certinho, deixa eu só trocar a cor da caneta para não parecer que está errado. Certinho essa primeira. Vamos para a segunda. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede fora no Distrito Federal. Corretíssimo também essa daqui. Lembrem que ela é citada várias vezes aqui na legislação, a nossa autoridade nacional. Eu disse para vocês que é importante a gente lembrar que ela é responsável por zelar a implementação e a fiscalização da LGPD e também de fazer a aplicação das sanções administrativas que a gente viu. São as principais competências aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Próxima. De acordo com a LGPD, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento é... Então, quem que é a pessoa natural a que se refere os dados? É o titular, né? Tranquilo essa daqui. O operador é aquele que vai decidir sobre o tratamento de dados pessoais. O controlador é ele que decide sobre o tratamento de dados pessoais. O operador é quem atua realizando o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado é ele que faz a comunicação entre o titular, o controlador e também a autoridade nacional. E a corregedoria não tem lá, tá? Próximo. É fundamento da disciplina da proteção de dados pessoais, conforme expresso lá no artigo 2, de proteção de dados pessoais. Ele está pedindo qual que é um dos fundamentos. Bem no início da aula, a gente viu ali que tinha alguns fundamentos, né, que estavam elencados, e eu chamei a atenção para a autodeterminação informativa, que era um que eu disse que aparecia em prova e que não é tão fácil da gente assimilar o conceito dele. Mas lembre-se que a autodeterminação informativa diz que o titular ele tem o direito e o poder a respeito de como são tratados os seus dados pessoais. Tá, daí aqui está pedindo um desses tratamentos, um desses fundamentos, desculpa. A eficiência da administração pública não está elencado lá. Transparência dos atos administrativos também não. Direito de disseminação de conteúdos de qualquer natureza também não. A imoralidade na disseminação de dados e informações também não. Agora, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem tá, né? Citando aí a Constituição. A gente tem ainda respeito à privacidade, autodeterminação informativa, são outros fundamentos que aparecem lá. Bom, nos termos da LGPD é necessário expresso consentimento do titular para o tratamento de dados pessoais. Para o exercício regular de direito em processo administrativo, judicial, arbitral, bom, nesses casos aqui, não se necessita o expresso consentimento do titular. É uma das hipóteses em que há exceção. Tem mais? Tem. Essas aqui, elas aparecem juntas, inclusive, lá na LGPD, né? Ele colocou as três, processo administrativo, judicial e arbitral, junto como uma das exceções em que não precisa do consentimento. Mas a gente tem outras tantas, tá? Na verdade, a primeira só fala do consentimento, depois tem umas quantas que elencam que não precisa do consentimento. Em qualquer caso? Não, não é em qualquer caso que é necessário o consentimento. A gente acabou de ver aqui 3 em que não é necessário. Se necessário o compartilhamento com outro controlador, ainda que o titular já tenha consentido o primeiro tratamento. Sim, aqui é uma daquelas hipóteses que a gente falou, né, que bom, o titular ele vai ter que dar consentimento ao consentimento ao controlador para que ocorra o tratamento de dados pessoais. Se esse controlador for daqui a pouco compartilhar esses dados com um outro controlador, então o titular vai ter que dar um novo consentimento específico para esse compartilhamento. Então são 2 consentimentos. Primeiro para o tratamento e depois para o compartilhamento. Então é isso que ele quer dizer, que ainda que ele já tenha consentido com o primeiro tratamento. Para fins da LGPD, considera-se dado pessoal a informação relacionada à pessoa física ou jurídica? Não, é apenas a pessoa física, apenas a pessoa natural. O titular é a pessoa física ou jurídica a quem se refere aos dados pessoais? Não, não é a pessoa jurídica. Dado pessoal sensível é o dado
pessoal sobre a origem racial ou étnica. Endereço completo? Não aparece lá. Aparece um monte de coisa, mas não endereço completo. E nem a inscrição no CPF, tá? Agora, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, origem racional, étnica, aí sim, esses são aqui nos dados pessoais sensíveis. Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Tá correto, tá? Dado anonimizado é o dado pessoal a titular que não possa ser identificado. Até aí tá certo. Sobre a origem racial, étnica, endereço completo, inscrição no CPF, não, ele repetiu aqui o que ele colocou em cima, tá errado. É o dado pessoal a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos e razoáveis quando da ocasião do seu tratamento. Essa é a definição do dado anonimizado. Tá? Então, correto aí a letra D. A lei, a LGPD, né, 3.709 de 2018, e suas alterações se aplicam ao tratamento de dados pessoais quando realizados para fins de investigação de infrações penais por órgãos de defesa nacional, para fins de trabalhos acadêmicos. Na verdade, aqui, ó, essas três aqui, tá, são hipóteses em que a LGPD ela não é aplicada, tá? Não é aplicada. Aí só sobra uma, né? Que ainda que isso daqui não apareça lá na legislação, quando for uma agência de fomento à atividade econômica, vai se aplicar a LGPD, porque a gente está falando aí de uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, que está fazendo o tratamento de dados pessoais. Se aplica a LGPD. Não se aplica nessas outras hipóteses aqui. Investigação de infrações penais, órgãos de defesa nacional, ou então para fins exclusivos de trabalhos acadêmicos. Também poderia colocar aí jornalísticos ou artísticos, né, que estão elencados lá. Para a próxima. De acordo com a LGPD, a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais, é traduzida pelo princípio. Então, consulta facilitada e gratuita, eu disse para vocês associarem com o livre acesso. Vamos para o próximo. Com base na LGPD, a realização de tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com tais propósitos, é traduzida pelo princípio finalidade, né? Também diz para vocês associarem a finalidade com esses propósitos legítimos e específicos. Conforme a LGPD, a compatibilidade do tratamento de dados com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento é traduzido pelo princípio, se eu falei de compatibilidade, eu estou falando de adequação, né? Tranquilo. Percebam como o que eu falei lá para vocês na aula, da gente associar o princípio com logo que vem na sequência, a gente consegue resolver essas questões aí de forma bem tranquila. Responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional, é a autoridade nacional, né? Tranquilo aqui, essa autoridade nacional é a ANPD. A gente já até falou nessa resolução de questões a respeito dela. De acordo com a LGPD, a utilização de meios técnicos e razoáveis e disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais um dado vai perder a possibilidade de associação direto ou indiretamente ao indivíduo, denomina-se anonimização, tá? Então é isso. Ele definiu aqui a técnica de anonimização e depois o dado ele vai ser considerado um dado anonimizado. Próximo. Considerando que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante fornecimento de consentimento pelo titular, assinale a opção correta. O consentimento na verdade tem algumas hipóteses aí que acontecem sem o consentimento, né? Mas, enfim. O consentimento poderá ser fornecido por escrito? Sim, desde que conste de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. É isso aí, tá correto. Essas cláusulas aí, elas têm que estar destacadas. O consentimento, uma vez dado, não pode ser revogado? Ele pode ser revogado. O ônus da prova que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei cabe ao operador? Não, cabe ao controlador. O consentimento poderá referir-se a finalidades determinadas? Sim. Ou indeterminadas? Não, apenas determinadas. De acordo com o artigo 37 da LGPD, as operações de tratamento realizadas nos dados pessoais devem ser registradas. A gente viu isso. Para isso, o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. O registro das operações é realizado por meio daí teria que saber que isso fica registrado aí
no inventário de dados pessoais, tá? Isso daqui, na verdade, foge um pouquinho do escopo da LGPD, tem que procurar lá num guia justamente do registro das operações dos dados pessoais, e que lá diz que é o inventário de dados pessoais, mas caiu em prova aí, resolvi trazer para vocês, tá? Continuando. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Nossa, questão grande, hein? Vamos lá. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, até aí, só citou a lei. O que ele quer saber é isso. A alternativa que contém um princípio, que é um princípio previsto nessa lei, com o seu devido conceito é: livre acesso é a garantia aos titulares, se necessário, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração de tratamento. Olha, estaria muito bonito se não fosse esse se necessário, né? Porque não tem. É a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita, mas não se necessário. Esse se necessário não existe lá na legislação. Olha que questão maldosa, né? Finalidade é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e implícitos. De novo, aqui trouxe um termo que não está lá na lei. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares, quando possível, já que ó, já ficou claro aqui que não é quando possível, é sempre, né? De exatidão, clareza e relevância. Necessidade é o tratamento necessário para a realização de suas finalidades, sem limitação, pelo contrário, é limitado, né? Tratamento necessário para a realização de suas finalidades, limitado sempre à finalidade, tá? Que não trouxe aqui finalidade, mas é isso. Segurança é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Aí sim, resposta aqui na letra E. Olha, sinceramente, essa questão aí da IBAD, ela é muito maldosa, né? Porque ela trouxe até a priori as definições de forma correta, só que ela jogou um termozinho ali na lei e só modificou aquilo ali para dar como errado a alternativa. Muito difícil essa questão aí. Já é difícil, daqui a pouco tu saber qual princípio é qual termo que vem na sequência. Agora ela ainda coloca o termo que vem na sequência certo, só que só muda um termo, aí fica bem difícil mesmo. Vamos para a próxima. De acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente pode ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para. Então ele está pedindo uma das situações em que o tratamento de dados sensíveis ele pode acontecer mesmo que sem o fornecimento do consentimento do titular. Bom, a proteção de vida ou da incolumidade física do titular, mas não de terceiro. Na verdade é ou de terceiro. Tá? O exercício regular de direitos em processo judicial, sim, vedada a utilização de processo administrativo e eleitoral, pelo contrário, também pode. A realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis, na verdade, sempre que possível vai ter a anonimização, tá? Não é vedado. O tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Tá aí a resposta. A tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por autoridades sanitárias, excluídos os demais, não tem essa exclusão. Tá? A Lei 13.709 de 18, também conhecida como LGPD, foi inspirada no General Data Protection Regulation, nem vi que estava em inglês, General Data Protection Regulation, aprovada na União Europeia no mesmo ano. Ambas visando reforçar pontos sobre a proteção de dados pessoais em função principalmente nas mudanças promovidas pelo uso da internet. Perfeito. No que concerne a LGPD, assinale a afirmativa que apresenta um de seus fundamentos. Então, de novo, é uma questão que está pedindo um dos fundamentos. Bom, vamos lá. Autodeterminação informativa, falei para vocês que merece destaque, né? Tá aí. Preservação da integridade física, não. Respeito à individualidade, não. Repúdio ao discurso de ódio e solidariedade comunitária, também não são. A obrigação de os agentes de tratamento de dados pessoais repararem dano patrimonial será afastada se não houver violação à legislação de proteção de dados. Está correto, né? A gente viu lá que, de maneira geral, os agentes de tratamento, quando eles causarem um dano, seja patrimonial, seja moral, a gente viu, eles vão ter que responder, vão ter que reparar esse dano que eles causaram. Só que existem ali 3 exceções em que eles não vão precisar fazer essa reparação. Uma delas é quando eles não forem um agente de tratamento, outra delas é quando
justamente não houve uma violação da proteção de dados que está disposto ali na LGPD, ou ainda quando a culpa ela for exclusiva do titular. Aí nesses 3 casos aqui, eles não respondem pelo dano. Então tá certo. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado mediante o fornecimento de consentimento por seu titular, mesmo que este os tenha tornado manifestamente públicos. Tá errado, né? Se o titular ele tornou os dados manifestamente públicos, a LGPD ela não vai ser aplicada, tá? Então não vai precisar do consentimento. Indo além. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Tá correto. Sendo autorizada sua conservação para a finalidade de estudo por órgãos de pesquisa, bem como garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados. Correto, tá? Acho que a gente viu agora há pouco isso daí, que é uma hipótese em que os dados... Bom, aconteceu o término do tratamento, via de regra, os dados eles são eliminados. Mas a própria LGPD ela elenca ali algumas situações em que esses dados, mesmo depois do término do tratamento, eles vão poder ser mantidos. Uma delas é essa daqui, é justamente quando for utilizado para fins de estudo, mas desde que sempre, né, que possível, na verdade, faça-se a anonimização desses dados, que é tirar a possibilidade de associar eles a uma determinada pessoa, de maneira direta ou indireta. A LGPD assegura a titularidade de dados pessoais, garantindo os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade da pessoa natural, permitindo ao titular obter, mediante requisição a qualquer momento, exceto. Então, lembre-se lá que o titular ele pode fazer uma requisição ao controlador a qualquer momento de diversas coisas, mas ele está pedindo uma exceção aqui que ele não pode. Vamos lá. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, incluindo aqueles de uso exclusivo do controlador. Na verdade, aqui é justamente um desses casos em que ele não vai poder pedir quando for de uso exclusivo do controlador. Daí ele não pode pedir a eliminação dos dados, tá? Então aqui já é exceção. Vamos ver as outras. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Ele pode permitir, ele pode, na verdade, solicitar isso a qualquer momento. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências negativas. Dei até exemplo disso em aula, tá? Revogação do consentimento a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado. Também. Aqui, na verdade, ó, essa nossa questão ela tem relação até inclusive com essa daqui, porque diz assim, né, que os dados pessoais eles vão ser eliminados depois do fim do tratamento. Uma das hipóteses em que esses dados não vão ser eliminados, a gente viu aqui, quando eles forem utilizados por estudos. Outra, que ele também não vai ser eliminado, é quando ele for de uso exclusivo do controlador. Aí nesse caso, aí, desde que anonimizados, eles não vão ser eliminados. Vamos para a próxima. A LGPD prevê que uma das hipóteses para a utilização de tratamento de dados pessoais é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Tranquilo. Tem outras, né, que não precisam do consentimento. Segundo essa lei, na hipótese em que o consentimento é requerido, se as informações fornecidas ao titular têm conteúdo enganoso ou abusivo, ou que não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca, o consentimento será nulo, né? Tranquilo essa daí também. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Correto. A gente viu isso em aula também. Os dados pessoais não vão poder ser utilizados em prejuízo do titular. O tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com o consentimento escrito de ambos os pais? Não, destaquei isso, né? É pelo menos um dos pais, não os dois. Ou representante legal, tá? Então tá errado isso daqui. De acordo com a LGPD, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, de novo pedindo fundamentos, exceto. Então aqui a gente vai ter 4 alternativas que estão elencando fundamentos que aparecem lá na LGPD, à exceção de uma. Vamos lá. A inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, sim, é um dos fundamentos, então não é a resposta. O desenvolvimento do controle social da administração pública, isso daqui não aparece lá. Então essa é a resposta. A livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor aparecem lá. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais aparecem lá também. A liberdade de expressão, de informação e comunicação e opinião também é um dos fundamentos. Segundo as normas da LGPD, é correto afirmar: a lei se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos? Não, nesse caso a lei
não se aplica, tá? Para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Considera dado pessoal sensível, aquele relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis. Na verdade, aqui ele citou dado anonimizado, tá? Não dado sensível. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde e tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Sim, inclusive eu disse para vocês lembrarem, né? Quando a gente falar de prática de seleção de riscos, vocês associarem que isso daqui é vedado, tá? O tratamento de dados de saúde. Então, correto isso daqui. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado sem o consentimento específico dos pais ou responsável legal. Não, a gente precisa do consentimento, tá? Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, tá correto? No âmbito e nos limites técnicos das atividades proibida a sua conservação? Não, a gente sabe, inclusive a gente já viu duas aí situações em que pode ser permitida a conservação dos dados, mesmo depois do fim do tratamento, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Nos termos da LGPD, os dados pessoais sensíveis apenas poderão ser tratados com o consentimento do titular. Não, existe uma série de exceções que não precisam do consentimento. Os dados pessoais anonimizados e pseudonimizados, meu Deus, que palavra difícil, não são considerados dados pessoais para os fins da lei. Os dados pessoais anonimizados e os pseudonimizados não são considerados dados pessoais para os fins da lei. Cara, essa questão aqui ela é bem maldosa, tá? Porque eles não serão considerados dados pessoais desde que as técnicas utilizadas não possam ser revertidas. Se elas puderem ser revertidas, aí eles passam a ser considerados dados pessoais. Então, olha só, por conta dessa possibilidade de ser revertido, a nossa banca aqui ela deu como incorreta. Acho que essa questão aqui caiu para juiz substituto, inclusive. Questão difícil, tá? Nesse detalhezinho aqui da B, eu tive que ler duas vezes para lembrar. É autorizada a conservação dos dados pessoais, mesmo após o término de seu tratamento, para transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na lei. Então, sim, existem possibilidades de conservação de dados pessoais, mesmo após o término do seu tratamento, desde que respeitado, tá? Correto isso daqui. O controlador deve comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de todos os incidentes. Não são todos, tá? Apenas aqueles que acarretarem risco ou dano relevante. Então não são todos os incidentes. O controlador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo operador. Na verdade, quem realiza o tratamento é o operador, de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. Então trocou um pelo outro. Resposta aí na C, mas, de novo, se eu não me engano, essa questão que é para juiz substituto é uma questão com nível de dificuldade um pouquinho acima, tá? Vamos lá. Nos termos da LGPD, no que concerne ao tratamento de dados pessoais e de adolescentes, o consentimento pode ser genérico ou específico? Não, ele tem que ser específico. O consentimento deve ser dado por ambos os pais? Não, pelo menos um dos pais ou o responsável legal. Os dados podem ser coletados sem o consentimento. Tem uma hipótese que sim, se para contatar os pais ou o responsável legal, que aí tá certo. Podendo ser utilizados para essa finalidade, outra questão maldosa, tá? Não é que pode ser utilizado para essa finalidade, é exclusivamente para essa finalidade. Esse pode ser utilizado para essa finalidade, ele dá, ele possibilita que seja utilizado para, ele dá a entender que possibilita para outras formas, né? Mas na verdade é exclusivo para isso. Então, daqui a pouco é aquela situação que ele tem aqui na aula, né? Daqui a pouco a criança se perdeu. Então, vai poder ser utilizado os dados pessoais dessa criança, mesmo sem o consentimento de um dos pais ou do representante legal, desde que seja utilizados esses dados pessoais para contatar ou seu pai, ou sua mãe, ou o seu representante legal. Pode acontecer mesmo sem o consentimento, mas vai ser só para isso, uma única vez, e não vai poder ser repassado esses dados a terceiros, nem vão poder ser armazenados esses dados. É apenas assim, tá? Então, aqui quando ele fala que pode ser para essa finalidade, na verdade é exclusivo para essa finalidade. Os dados podem ser coletados sem consentimento, desde que para contatar os pais ou os responsáveis legais, não podendo ficar armazenados. Tá aí a resposta certa. Os dados podem ser coletados se para sua proteção e podem ser repassados a terceiros, não podem. Tá? Segundo a LGPD, o dado pessoal sobre origem racial, étnica, condição religiosa, opinião política, filiação,
a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genérico ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é denominado dado pessoal. Tudo isso para falar aí do dado sensível. Tranquilo, né? A LGPD define o consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados, tá, pessoais para uma finalidade determinada. Sobre o consentimento é correto afirmar que ele é irrevogável? Não, pode revogar a qualquer momento. Não é obrigatório que seja concedido por escrito. Tá aí, né? Ou ele vai ser de forma escrita, ou qualquer outra manifestação que demonstre a vontade do titular. Em aula eu dei o exemplo, daqui a pouco tem um áudio, né? E o titular está fornecendo ali o consentimento dele, né? Não foi uma forma escrita, foi através de um áudio. Pode referir-se a finalidades determinadas? Sim, agora genéricas não. É necessário ainda que os dados tenham sido tornados manifestamente públicos? Não, se eles se tornaram manifestamente públicos, não precisa do consentimento. Cabe ao titular dos dados pessoais o ônus da prova de que o consentimento foi concedido em conformidade com o disposto na LGPD. Não é ao titular que cabe esse ônus de prova, e sim é para o... cabe, na verdade, ao controlador. Meu Deus. Controlador. Com relação à LGPD, está correta a alternativa. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como um de seus fundamentos a liberdade de expressão, de informação, de publicidade e de opinião. Tirando aqui a de publicidade estaria certo, tá? As outras estão corretas. Aqui, na verdade, a gente tem lá que é comunicação e não publicidade. Questão maldosa também, né? Comunicação. Essa é a primeira alternativa aí. O controlador é a pessoa natural jurídica de direito público privado que realiza o tratamento? Não, quem realiza o tratamento é o operador. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá com a comunicação do operador? Não, quem comunica é o titular. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido para a obtenção de dados em conformidade com a lei. Fica fácil depois que a gente acabou de resolver isso daqui, né? O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento, que vão lá no inventário, que a gente viu agora há pouco. Quando possível, não é quando possível, é sempre, tá? Então, tá errado. Com relação ao tratamento de dados pessoais previsto na LGPD, assinale a opção correta. O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado mediante fornecimento de consentimento pelo titular de forma verbal, desde que demonstre a manifestação de livre vontade. Até estaria certo, mas não precisa dessa presença aí de 3 testemunhas, tá? O tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com um consentimento específico e em destaque por ambos os pais. Não são ambos os pais, né? Pode ser pelo menos um deles ou pelo representante legal. O consentimento do tratamento de dados pelo titular deverá ter uma finalidade determinada, está correto. E as autorizações poderão ser genéricas? Não, não pode ter autorização genérica. O tratamento de dados pessoais não poderá ser condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou exercício de um direito. Na verdade, se a gente voltar lá para a aula, a gente vai ver que ele pode ser condição para um fornecimento de serviço, né? Daí, nesse caso, aí, o titular ele vai ter que justamente saber o que acontece, por exemplo, se ele não fornecer ali os dados. Então, está lá previsto na lei. O consentimento do tratamento de dados poderá ser revogado mediante manifestação expressa do titular, correto. Ratificados os tratamentos já realizados sob amparo de consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação de dados pessoais tratados. Tá certo, está dizendo aí que pode ser revogado a qualquer momento. Próximo. A anonimização dos dados pessoais é um direito do titular dos dados, correto. Que pode ainda requerer o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação de regência, que é na LGPD. Está correto, porque a gente viu, né? Coloquei lá para vocês o que o titular ele pode requerer do controlador. E uma disso que ele pode requerer é justamente a anonimização dos dados, ou então, né, o bloqueio, a eliminação dos dados desnecessários. Correto. A totalidade dos dados pessoais contidos em bancos de dados constituídos com a finalidade exclusiva de garantia da segurança pública não poderá ser tratada por pessoa de direito privado, ainda que esta possua capital integralmente constituído pelo poder público. Na verdade, a regra é de que não pode ser tratado por pessoa de direito privado. Até aí certo, mas a exceção é quando ela possui o capital integralmente constituído pelo poder público. Aí nesse caso pode, então é errado esse daqui.
De acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante fornecimento de consentimento pelo titular ou por terceiros? Não, né? Não é terceiro que vai dar consentimento, é o próprio titular. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo titular? Não. Nesse caso, a gente não precisa de consentimento para obrigação legal ou regulatória, mas para o controlador. Pela iniciativa privada para tratamento e uso compartilhado de dados necessário à execução de contratos e convênios. Só que daí não é iniciativa privada, tá? É a administração pública. Aí estaria certo. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Aí está correto, é uma das hipóteses que a gente não precisa do consentimento, inclusive. Para a identificação de dados pessoais em estudos por órgão de pesquisa. Não se identificam esses dados, tá? Na verdade, sempre que possível é garantida a anonimização desses dados. Nossa, essa é grande também. Considere as afirmações abaixo, segundo a LGPD. Os dados pessoais, por serem públicos e notórios, não estão assegurados a toda pessoa natural. Pelo contrário, né? Asseguram-se os dados pessoais das pessoas naturais. Além, não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. E ainda teria os acadêmicos aqui também, né? E eu decorei como Jaque aqui. Como Jaque não, como Aja, desculpa. O artístico, acadêmico e jornalístico. Então, não se aplica, tá correto. A 2 correto, então a 1 a gente sabe que tá errado, então já eliminamos aqui, né? A 2 a gente sabe que tá certo, então só sobraria aí a letra B e a letra C. A lei se aplica no tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de segurança do Estado? É outro exemplo aí que não se aplica. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé. Sim, e dentre outros princípios, o de livre acesso, né? Então, correto aí. A 2 e a 4. A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país ou de sua sede ou do país onde estejam realizados os dados. Sim, a gente viu isso. Mas, desde que, se lembrem, né? Realizados para fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Não, aqui não se aplica a LGPD. Os dados pessoais, objetos de tratamento, tenham sido coletados no território internacional? Não, eles têm que ter sido coletados no território nacional para se aplicar. Então, não se aplica também. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, também não se aplica. Tá? A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Aí sim. Realizada para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Olha o AGE aí de novo, né? Não se aplica também aqui. De acordo com a LGPD, assinale a opção que indica quem deve comunicar à autoridade nacional a ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais que possa acarretar risco ou dano relevante. Agora há pouco a gente fez uma questão que tinha isso, né, que dizia que eram todos os dados que deveriam ser comunicados, todos os incidentes, né? Mas não, é só aqueles que acarretem risco ou dano relevante. Inclusive aquela alternativa estava errada. Mas quem é que faz essa comunicação? Está aqui, é o controlador. Tá? O operador responde subsidiariamente pelos danos causados pelo tratamento de dados quando descumprir as obrigações da legislação de regência, uma vez que a responsabilização principal fica a cargo do controlador. Não, né? Inclusive eu destaquei para vocês que lá a gente só fala em responsabilização solidária. Então, tá errado. E tem aquelas situações que a gente falou que a responsabilização é afastada, né? Que é quando esse pessoal aqui, o operador e o controlador, eles não são agente de tratamento, ou ainda quando a culpa for exclusiva do titular, ou quando eles fizeram o tratamento, mas eles estavam de acordo com a LGPD. E nessas situações não tem a responsabilização. Mas a responsabilização lá que aparece, ela é solidária. Em regra, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público, a pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular. Sim, a gente tem algumas hipóteses em que não precisa, né, do consentimento do titular, mas a regra é que a comunicação ou uso compartilhado ela vai precisar do consentimento. Então, tá certo. Os dados pessoais de criança poderão ser coletados sem consentimento dos pais ou do responsável legal. Está correto. Quando for necessário para a proteção delas.
hipótese em que tais dados poderão ainda ser repassados a terceiros, estaria tudo correto, né? Mas esses dados não podem ser passados aí a terceiros. Então, ali traz o erro da alternativa. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, jurídica, direito público, privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Está aí correto. Com base nisso, na verdade ele citou a legislação, né? Com base nisso, assinale a alternativa que não representa um dos fundamentos. Então, de novo, vai pedindo os fundamentos. Será que cai isso daí, né? Cai bastante. A inviolabilidade da intimidade, honra e imagem é um dos fundamentos, então não é isso. O desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação também é um dos fundamentos, então não é isso. O respeito à privacidade também. A liberdade da expressão, de informação, de comunicação e de opinião também. Só sobrou isso daqui, o fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Não, isso daqui não é um dos fundamentos, está errado. No que concerne aos mecanismos da LGPD, assinale a opção correta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia com poder de requisitar dados de órgãos públicos e empresas privadas. Uma vez transferidos para a ANPD, os dados perdem o sigilo. Não, na verdade, se tiver que transferir algum dado que ele seja sigiloso, ele vai continuar sendo sigiloso, tem que proteger aí esses dados. Então está errado essa primeira. É vedado o tratamento de dados sensíveis, assim considerados, entre outros concernentes. Não é vedado, né? Pode acontecer o tratamento desses dados. Para efeitos da LGPD, simples coleta de dados na internet não se configura tratamento de dados? Não, a coleta ela é configurada como também tratamento. Apenas no caso de execução descentralizada de serviço público, o poder público pode transferir a entidades privadas dados pessoais de base a quais tem acesso. Na verdade, a gente viu que tem outras situações. Essa daqui é uma, mas não é a única. A obtenção e tratamento de dados para fins estritamente jornalísticos independem de consentimento prévio do titular dos dados. Está correto, porque esses dados aqui, para fins exclusivamente jornalísticos, acadêmicos e artísticos, eles não, aliás, a LGPD não se aplica a eles. Então, não precisa do consentimento ali do nosso titular. Então, está correto. Continuando. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público, privado. Citou a lei também. Assinale a alternativa que representa o objetivo da referida lei, que está lá no começo da legislação. É proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. É justamente esse o objetivo, tá? Aí, resguardar os direitos sociais de livre opinião não é. Proteger os dados pessoais de autoridades governamentais, menos. Assegurar de que não haja divulgação de remuneração de serviços públicos nas plataformas de transparência de órgãos e entidades públicas, está violando aí o nosso princípio da transparência na administração pública, erradíssimo, né? Instituir o programa de desenvolvimento digital também está errado. Em relação aos fundamentos especificados no artigo 2 da LGPD, o fundamento que não faz parte dessa lei, de novo, de fundamentos, tá? Respeito à privacidade está lá, autodeterminação informativa também está lá, inviolabilidade da intimidade ou imagem também está lá, liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de informação, não, né? Liberdade de expressão, informação e comunicação, está lá. Em conformidade com a Lei 13.709, que é a LGPD, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios, como o da adequação, ou seja, da realização, não. Lembra que eu falei da compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Está aqui. A adequação, lembre da compatibilidade. A adequação cai bastante, pessoal. Tem que saber isso. Realização de tratamento para os propósitos legítimos e específicos é finalidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades é a necessidade. Garantia de exatidão, clareza, relevância e atualização é a qualidade dos dados. Demonstração pelo agente, essa daqui fica mais fácil ainda, é a responsabilização e a prestação de contas. São esses os princípios. No tocante à LGPD, é incorreto afirmar que essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Está correto porque a lei não se aplica. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos. Está certo, né? Ou age. Não se aplica. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a disponibilização desses dados. Está certo também.
A pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade, privacidade nos termos dessa lei. Também está certo. Caso o consentimento para o tratamento de dados pessoais tenha sido concedido por escrito pelo titular ao controlador, não poderá o titular requisitar o acesso aos dados para atualizá-los. Pelo contrário, ele pode, né? Inclusive a gente viu que ele pode requisitar a anonimização desses dados ao controlador, também o bloqueio dos dados, enfim, a gente viu essas situações. É considerado dado pessoal sensível para a LGPD qualquer informação relacionada à pessoa natural, desde que identificada? Não. Dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genérico, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, está aí a definição. Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável? Não, esse é o dado pessoal. Dado relativo ao titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento, esse é o dado anonimizado. Ao realizar a matrícula do seu curso, o estudante preencheu uma ficha cadastral com os seguintes dados: nome, endereço, telefone, religião, estado civil, raça, nome dos pais, número de filhos e sindicato ao qual era filiado. Segundo a LGPD, consideram-se sensíveis os seguintes dados solicitados. A religião é um dado sensível. A raça, também. E a filiação ao sindicato, também. Está aí a resposta. Religião, sim. Estado civil, não. Religião, sim. Estado civil, não. Número de filhos, não. Raça, sim. Religião, sim. Número de filhos, não. Raça, estado civil, não. E a última questão. A LGPD faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Não? Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis. Convicção religiosa, sim. Dados biométricos, sim. Data de nascimento, não. Filiação a sindicato, sim. Origem étnica, sim. E religião também seria sim. Bom, terminamos aí as 50 questões de LGPD. Espero que tenha dado para vocês revisarem bastante isso daqui e chegarem na prova, né? Que acho que deve ter uma questão dessa daqui na prova de vocês e espero aí que com o que a gente viu dê para vocês resolver de forma tranquila, tá? Um abraço aí, até uma próxima.